Essa música é uma oração. Tudo nesse mundo é tão comum, todo mundo é parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre, tanto fez. Eis aí o X, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo, vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai dessa aí. Muda esse placar de 10-1. Desistência, eu não aceito. No final do túnel existe luz, e a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem que ainda há bem. Ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à direita, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Parte do princípio, meio e fim. Preto, branco, rico, pobre, tanto fez. Eis aí o X, ninguém resolve essa questão. Tire sua onda enquanto é tempo, vai gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai dessa aí. Muda esse placar de 10-1. Desistência, eu não aceito. No final do túnel existe luz, e a sua cruz é tão pesada quanto a minha. E no geral, o bem jamais perdeu pro mal. E ainda bem, que ainda bem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. 1000 cairão ao seu lado e 10.000, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à direita, e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém. Olá, meu nome é Tarcísio Santos e esse é o canal O Bom Combate, onde você encontra a boa palavra. Curta, dê seu like e se inscreva para que possamos atingir o maior número de pessoas. Fazendo isso, você ajudará na propagação do bom evangelho, o evangelho sem mistura, a boa palavra. O assunto hoje é: Deus criou a diversão para que nós pudéssemos aproveitá-la com responsabilidade. Sim ou não? Deixarei agora uma sugestão para que você possa pensar com a palavra de Deus. Eclesiastes 8,15 diz: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Depois dessa pequena porção da palavra, nós vamos ler o texto que eu escolhi para que a gente pudesse meditar, e algumas palavras depois que eu também coletei da Bíblia para que a gente pudesse meditar. Vamos ler
em Gênesis 2. Eu vou começar no versículo 8 e estarei pulando alguns versículos para que a gente possa abreviar o tempo. Eu dei um título a esse pequeno pensamento, a pequena porção, eu dei um título para que a gente pudesse direcionar o pensamento diante do que a gente vê na palavra de Deus aqui. O paraíso e a primeira profissão humana. Gênesis 2:8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Como você vê aqui, Deus cria o paraíso para o homem e logo depois cria uma responsabilidade para ele. Então a gente pode entender aqui que mesmo com o trabalho humano no Jardim do Éden, que no versículo 15 mostra muito forte a impressão que nos dá que Deus criou o trabalho para o homem dentro do Jardim do Éden, que seria lavrar a terra e o guardar. Duas profissões, uma de lavrador e outra de guardião, como se fosse um segurança, né? No versículo 16 vem a tentação. Então a gente crê, a gente acha que o trabalho, eu vejo muita gente comentando que o trabalho foi criado por causa do pecado. Do suor do teu trabalho comerás, não, nada disso. O trabalho foi criado antes do pecado. Só que o trabalho forçado foi criado depois do pecado. Então no 16 a gente percebe que Deus dá uma ordenação e vem a tentação logo aí. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí viria a tendência é que depois do pecado, com certeza viria a morte junto com ele. É importante que você saiba que Deus cria sempre algo para que você desfrute, te dá possibilidades de desfrutar de algo, mas ele deixa sempre uma responsabilidade. Você imagina hoje com a igreja cristã. Eu conheço muitas igrejas que quase que proíbem as pessoas a se divertirem, a um esposo sair com a esposa para dançar, porque lá naquele local existe muita contaminação, pessoas pecadoras. E a gente percebe que na vida de Jesus foi totalmente diferente. Jesus frequentava os ambientes de pessoas, talvez pessoas com pecados tremendos, e de qualquer forma ele ia lá e mostrava o outro lado da moeda, de como você pode estar num ambiente e você ser o ponto focal daquele ambiente, em que as pessoas percebem que pelo seu proceder, da forma que você age, eu não tô dizendo que tem ambiente que a gente não deva entrar. Existem sim ambientes tremendamente horríveis que não é bom que nós estejamos. Mas é interessante que qualquer ambiente que você esteja, que você queira ir ou que você seja obrigado a estar, questão de trabalho, questão de algum tipo por questão de família, você tem que perceber que aquele momento que você tem de testemunhar, de mostrar que você pode se divertir de uma forma saudável e que você pode ser luz naquele local. Que você pode ser um modelo de cristão, um modelo de ser humano pecador, com suas falhas, mas uma pessoa interessante, uma pessoa que possui um perfume de Cristo, uma pessoa que possui a imagem e semelhança de Deus. E onde que você consegue ser imagem e semelhança de Deus? A Bíblia diz que o sal,
ele serve para temperar o alimento. E assim o crente deve ser. Ele deve ser o tempero dos locais para fazer uma mediação entre o mal, o pecado e as coisas de Deus. De onde vem o Espírito de Deus. No versículo 18, do versículo 18, a constatação de Deus que o homem não deve viver só. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. É interessante, muito interessante entender que Deus entende, olha para todos os seres da terra. Vamos dizer que hoje, no contexto de hoje, o entendimento de Deus, a visão de Deus, quando Deus olha para a terra, para tudo quanto é ser criado, homens, Deus não vê nesse ser um par perfeito para o homem. No próprio homem, Deus não vai ver um par perfeito. Então é muito interessante a gente entender que quando Deus olha para toda a criatura que ele tinha criado, nenhuma delas, Deus consegue perceber um par ideal para o homem. E interessante a gente colocar também que Deus, quando vê o homem mais perfeito que ele criou na criação inicialmente, que era Adão deveria ter uma perfeição, porque foi feito pelas mãos de Deus. Ele olha para Adão e vê um defeito terrível. Eu vou me permitir falar isso. Vê um defeito terrível no homem. Olha o que Deus vê. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. O defeito do homem ali era a solidão. E hoje ainda é. Aí Deus far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como eles lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Continuando, a bênção de Deus. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou umas das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Esta será chamada mulher, portanto, do homem foi tomada. Porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. E é interessante também frisar que a vontade de Deus para um homem e uma mulher é que eles vivam não junto com as famílias, porque Deus já planejava uma hereditariedade ali. Quando Deus fala, deixará seu pai e sua mãe, Adão e Eva
não tinham pai e mãe. E Deus começa de início já dando esse mandamento, que o homem e a mulher fará uma nova família. Um casal será uma nova família. E por aí foi até hoje. Apesar dos homens quererem mudar isso hoje. A completude de um homem está na mulher. A completude de uma mulher está no homem. O que variar disso, acontece muito problema. Primeiramente psicológico, de aceitação. As suas raízes, as raízes do homem e da mulher, têm que permanecer de uma forma combinada. Quando o homem e a mulher se formam um novo casal, eles trazem uma história. E essa história se torna uma nova história. Hoje eu quero terminar falando sobre a necessidade do homem e da mulher se divertir. O ser humano, ele por si só, ele tem muitas carências. Carências de um bom trabalho, carência de um apoio psicológico, de uma realização pessoal, a carência de diversão. O homem e a mulher, diante de Deus, são seres que têm a necessidade psicológica, existe uma necessidade de diversão, existe uma necessidade amorosa, existe uma necessidade financeira, e tudo isso se conquista com a vida, se conquista vivendo a vida. Eu quero finalizar com a palavra que dá um suporte à necessidade do homem de se divertir e o que Deus pensa sobre isso. Em Provérbios 5,18 está escrito: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Eclesiastes 11,9 diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Filipenses 4,4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. João 5,1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Jesus indo para uma festa. João 7,14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Jesus na festa. João 2,2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Esse onde aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Eu queria dizer para você que a única coisa sobre o cristão se divertir é a responsabilidade dele mostrar que não é a diversão o problema para que um homem peque. Ou seja, a diversão é um complemento da vida. Como o trabalho é um complemento da vida, a gente pôde ver em Gênesis que antes da queda, Deus criou tarefas para o homem. Criou tarefas para que ele pudesse guardar o jardim, criou tarefas para que ele pudesse nomear. Isso foi uma virtude de Deus fazer isso, porque Adão olhava para um animal e tinha aquele insight e dava aquele nome. E isso foi uma tarefa que Deus permitiu que o Adão fizesse. E depois também com Eva. Só que, como a toda a diversão, todo o trabalho, nós podemos perceber que o primeiro casal teve seus lapsos, né? E hoje, o que é importante ficar pra gente? Você tem que ser responsável por todo o caminho que você fizer. Dentro de uma festa, dentro de um trabalho, dentro da faculdade, dentro da sua família, no meio de pessoas que gostam de você, no meio de pessoas que não gostam de você. Porque a regra que Deus deixa não é para que você se enclausule dentro de uma casa, uma residência, que você
se apegue à sua família, mas não permita com que a sua família se divirta. Meu irmão, é muito necessário que o ser humano tenha pontos de escapes para a sua alma, para que a sua alma possa se preencher de várias virtudes, para que você se encontre na vida, para que você mostre o seu testemunho. O que adianta você ser um cristão e estar enclausulado dentro de um saleiro, como diz a Bíblia? Dentro de um saleiro, o sal não salga, não serve para temperar, ele é apenas uma coisa estática. Mas quando ele é colocado dentro de um alimento, ele dá o ponto daquele alimento ser utilizado. Então eu te convido hoje a você ser esse sal que tempera. Eu te convido hoje a ser a diferença nessa sociedade. Divirta-se, irmão. Mostre que é possível você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e estar nos ambientes mostrando a imagem e semelhança de Deus e o bom perfume de Cristo. E eu fico por aqui. Eu gostaria que você curtisse a minha página no Facebook, dê o seu like e se inscreva no meu canal, O Bom Combate, para que a gente possa sempre estar alimentando as pessoas com a palavra de Deus. Eu vou deixar uma oração para que a gente possa ter essa bênção da diversão em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, o Teu Espírito Santo é maravilhoso, porque é Ele que molda o comportamento do ser humano. É através do Seu Espírito Santo que o Senhor nos dá a possibilidade, Pai, de vencer o mal, de vencer o mau testemunho, de vencer o pecado, Senhor. Eu te peço por mim e por todos que estão assistindo esse vídeo agora, Pai, que o Senhor venha com o seu poder, Senhor, transformar, Senhor, o mau pensamento, transformar as mazelas que ficaram na alma. Pai, transforma todo o mal, Pai, de anos passados, Senhor. Todo o trauma, Senhor, que ficou retido na alma, em nossas almas, Pai, o Senhor venha limpar, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na vida de todos nós, Pai. Te agradeço pela Tua misericórdia, pelo Teu amor e te agradeço pela Tua cruz, Senhor. A cruz que libertou o ser humano que era cativo do inferno, Senhor. Que o Senhor venha nos dar amor, paz, compreensão e que cada dia mais possamos compartilhar desse amor e ajudar aos que necessitam, Pai. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém.